investidor está confiante e a inflação mostrando uma queda, eu estou preocupado que o Banco Central vai pensar em aumentar a taxa de juros já na próxima reunião, viu? Semana passada o Galípolo já disse que está de olho e que vai continuar alta, já está nas alturas, nas nuvens, né? E o consumidor, por sua vez, depende muito. Por exemplo, vou pegar um negócio aqui, eu estava ouvindo há pouco, peça de carro, né? Tem peça de carro que sofreu um aumento de 60% em menos de 2 anos. Né? 60%, outras 40%. E desde mais simples, bomba de gasolina, até amortecedor, aumentos cavalares. Né? Os serviços estão muito mais caros. Né? E esse aumento de preço menor, porque é disso que se trata, é um aumento de preço, porém menor. Na verdade, retornar, quando teve aquela elevação mais acentuada, retornar aos níveis anteriores, carne, queijo, café, esqueçamos, né, Ronald? Não dá para ter essa perspectiva mesmo, né? Aliás, quando falam de sazonalidades, não, isso aqui é a sazonalidade, isso aqui vai aumentar. Bom, tem alguns produtos que, como você disse, jamais voltam aos patamares anteriores. A gente tem que aturar se virar com pequenas quedas nos valores, mas nada próximo daquilo que já foi o valor original. O Zaidan, recebi aqui algo que você me mandou e a nossa preocupação, claro, e o nosso desejo de melhoras para um dos maiores nomes do Clube da Esquina, o cantor Lô Borges, está internado lá em Belo Horizonte. Uma infecção a partir de medicamentos e tem 73 anos o Lô e teve que fazer uma traqueostomia e um procedimento ruim, né, que debilita muito a pessoa. E o nosso desejo de pronta recuperação para o Lô Borges, para que precisamos dele cantando, né, Zaidan? Sim, orando aí pelo Lô Borges. Vão fazer respiração mecânica, né, para ser uma coisa mais confortável. E a traqueostomia. Ele está internado já há vários dias, Ronald. É isso, a preocupação de todos nós e o desejo de pronta recuperação. Hoje tem, Manuel. 8 da noite estaremos lá no Emoção Alviverde para falar de tudo que aconteceu no fim de semana, obviamente com um pequeno viés alviverde de tudo que rolou. Um abraço, Ronald, Clara, até amanhã. Valeu, obrigado pela companhia, um abraço pro Manuel, pro Zaidan, pra Clara também, a gente volta. Valeu, querido, um abraço, Manuel. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17:02 está entrando no seu rádio. Esporte em Debate. Muita informação, opinião e debate até às 19h30.
e você participa do Fala Galera. Alô, torcedor pontepretano, deixe sua mensagem de parabéns ao elenco da Ponte, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. 97102-1493. 97102-1493. E atenção, Bugrino, você renovaria com Bruno Santos para 2026? Se sim, ele seria seu atacante titular ou você traria outro nome? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, né? E aí nós vamos colocar o maior número possível de participantes. Pautas da Ponte. Ponte Preta vence o Londrina 2-0 e conquista a Série C do Campeonato Brasileiro. Toró e Elvis marcaram os gols no primeiro título nacional da história do clube alvinegro. Macaca termina 2025 com os dois principais objetivos cumpridos: acesso e título da competição. Após título da Série C, Marcelo Fernandes deixa futuro na Ponte em aberto. Contrato termina no fim desta temporada. E técnico vai aguardar a eleição do clube antes de decidir a permanência. Marcelo Fernandes comandou a Macaca por 11 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e somente uma derrota. Com o gol marcado na final, Toró termina a Série C na artilharia da competição, ao lado de Iago Teles, do Londrina. Os dois marcaram 8 gols. Invasão dos torcedores no gramado, Moisés Lucarelli, após o fim da partida, impediu a cerimônia organizada pela CBF. Entidade informou que a premiação será reagendada e comunicada ao clube nos próximos dias. Destaque do portal carlosbatista.com.br. 6 jogadores entram para a história do clube com 2 títulos. Pautas do Guarani. Guarani busca renovação com Bruno Santos. Centroavante terminou o ano como artilheiro do Bugre, com 6 gols marcados e faz parte do planejamento da equipe alviverde para 2026. Reunião do Conselho Deliberativo para debater Constituição da SAF será realizada nesta segunda-feira. O encontro marcado para 19 horas no Brinco de Ouro terá caráter consultivo, ou seja, não possui poder para barrar ou autorizar a transformação do futebol do Guarani em SAF. Diretoria libera JP Galvão e Lucas Justen e sinaliza reformulação na lateral direita. O único jogador que deve permanecer no setor para 2026 é Cicinho. Guarani perde para o São Paulo por 2-0 e é eliminado da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. No Sub-17, Bugre perdeu para o Palmeiras por 3-1 em Cosmópolis, pelo primeiro jogo das quartas de final. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quem são os 5 jogadores da base que devem subir ao profissional do Guarani? Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião.
Pauta 1. Árbitro relata arremesso de garrafa que atingiu Cássio e Palmeiras pode perder até 10 mandos de campo. Rafael Rodrigo Klein citou incidente na súmula após o empate sem gols com o Cruzeiro. Palmeiras identificou o torcedor que não é sócio e o encaminhou para o GCRIM, Juizado Especial Criminal do estádio, e abriu um boletim de ocorrência contra o infrator. A CPF dele será bloqueado, ou o CPF será bloqueado no sistema de venda de ingressos do clube. Pauta 2. Fernando Seabra não é mais técnico do Red Bull Bragantino. Massa Bruta decidiu demitir o treinador após a derrota por 3-0 para o Vasco neste domingo pela 30ª rodada do Brasileirão. O time passa a ser comandado interinamente por Anderson Marques, enquanto o novo técnico não é contratado. Derrota para o Vasco foi a terceira seguida do Red Bull Bragantino. Antes, o time foi goleado por 5-1 pelo Palmeiras e perdeu por 1-0 para o Juventude. Nos últimos 20 jogos, são 13 derrotas, 4 empates e 3 vitórias. Pauta 3. João Fonseca vence a ATP da Basileia e é o primeiro brasileiro a conquistar um ATP 500. Aos 19 anos, Fonseca também é o terceiro mais jovem a vencer um ATP 500, entrando no top 30 mundial e podendo chegar à 28ª posição no ranking. Agora, João Fonseca se prepara para o seu próximo desafio, no Master 1000 de Paris. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. É claro, meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é o título da Série C conquistado pela Macaca, além do troféu da terceira divisão do futebol nacional. A Ponte Preta garante também vaga na terceira vaga da Copa do Brasil do ano que vem. E pelo lado do Guarani, hoje vai rolar uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar o assunto da SAF do Guarani, e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais informações aqui dentro do Esporte em Debate. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos, um abraço sempre afetuoso do nosso ouvinte, nosso cliente. Vamos ao Fala Galera, nesta segunda-feira brava. Deixe sua mensagem de parabéns ao elenco da Ponte, campeão brasileiro da Série C. Eu aplaudo de pé. Eu tenho falado isso desde que surgiram os problemas extracampo. Os jogadores não deixaram a peteca cair. Alguns abandonaram o barco, outros continuaram. E a chegada também do Marcelo Fernandes acabou encaixando tudo e a Ponte merecidamente é a campeã brasileira. Merecimento. Essa é a palavra que cabe nesse título da Ponte. Você renovaria com o Bruno Santos para 2026? Sim. Mas eu contrataria um outro jogador para disputar a posição com ele de característica diferente, né? Um jogador um pouco mais leve, diferente do Bruno Santos, mas titular vai depender do que for montado para o ano que vem, Batista.
Bem, são 17 horas e 12 minutos. Você pode participar não só das enquetes, mas também dos temas do dia. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Você sabe, né? Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Esporte em Debate, neste dia 27 de outubro de 2025. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Internet para todos os momentos. Desktop sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das ervas e especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, materiais elétricos. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha, manda like e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes é uma ficha técnica especial da vitória do título da Macaca, campeã brasileira da Série C. No último sábado, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte venceu Londrina pelo placar de 2-0 com 2 gols no segundo tempo. Toró e Elvis cobrando pênalti. O time da Ponte, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Jonas Toró. Entraram ainda Léo Oliveira, Lucas Cândido, Miguel Gé e Serginho. Técnico Marcelo Fernandes. O Londrina de Roger Silva, com Luiz Daniel, João Vitor, Wallace, Manzoli, Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Público de 14.623 torcedores presentes, 13.239 pagantes, uma renda de R$ 313.420. O jogo que teve a arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. A Macaca conquistou o título. Toró marcou o primeiro gol, Elvis o segundo, Ponte campeã brasileira da Série C. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h20, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola. Eu já vinha falando há algum tempo, né? O Red Bull Bragantino precisa trocar de treinador. E depois da derrota para o Vasco, hoje veio a nota oficial que o Red Bull Bragantino comunica a saída do técnico Fernando Seabra. Não é mais o treinador do Bragantino, que agora está, inclusive, já esteve na parte de cima da tabela, está lá embaixo, né? Ameaçado pelo rebaixamento. Então o Bragantino deve escolher um novo treinador nos próximos dias. Vou aproveitar esse destaque inicial também, Batista, para falar sobre o tamanho do carinho que o público tem com a Rádio Bandeirantes e com a TV Bandeirantes também. Depois que deu o apito final do árbitro, o título da Ponte Preta, mais do que merecido, aquela festa maravilhosa, você não tem ideia da quantidade de pessoas
que falaram da Rádio Bandeirantes, que mandaram um abraço para você, tudo isso dentro do gramado, Batista. O pessoal me abraçando, me beijando, pedindo origem e destacando que ouve todos os dias a Rádio Bandeirantes e assiste todos os dias o nosso programa na tela da Band, viu, Batista? Centenas de pessoas. Eu não pude nem contar de quantas pessoas foram. Puxa, que legal, muito obrigado pelo carinho, isso nos incentiva, nos dá força para continuarmos nessa luta. Abraço para todos e muito obrigado a todos aqueles que conversaram com o Breno Beretta. Ouvinte Bruno Kaneski. Olá, amigo Batista, sua narração depois do jogo também entrou para a história. Foram palavras épicas que sintetizaram todo o sentimento do torcedor. Obrigado por nos fazer chorar. Abraços, Bruno Kaneski. Ô Bruno, eu que agradeço as suas palavras. Você me emociona, muito obrigado mesmo por você ter tido aí a preocupação de mandar uma mensagem para falar a respeito daquilo que eu disse quando o árbitro encerrou o jogo e ficou, portanto, confirmada para a Ponte o título de campeã brasileira. Primeiro título na história da Ponte, título nacional, e evidente que precisaria de algo mais, algo um pouco mais profundo, porque a Ponte realmente possui uma força poderosa, nascida da alma do povo, forjada em cada derrota e acesa em cada renascimento. Então o que aconteceu foi algo extraordinário, 125 anos para conquistar um título nacional. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Meu avô não viu, meu pai também não viu, mas eu tô vendo. Vi agora que a Ponte Preta foi campeã brasileira da Série C. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury, Campinas. 17h24, ouvinte participando. Batista, Portal Mercado da Bola. A matéria diz que além da vaga na Copa do Brasil, a Ponte receberá R$1.777.000. Carlos, Jardim do Lago. Bom, Breno, você que tem contatos na CBF, a Ponte receberá alguma premiação ou vai ficar só naqueles 320 mil que todos os times classificados para o quadrangular receberam? Não receberá, Batista, pelo menos oficialmente não receberá. Aliás, já o Pedro Piscinato, no noticiário da Ponte, vai chamar parte da entrevista que eu fiz com o presidente da CBF no sábado. E a minha pergunta para ele foi justamente essa, sobre essa questão de não ter premiação na Série C. Então, já o ouvinte vai poder ter uma noção do que falou o presidente da CBF, o Samir Schaud, que estava presente na final no Majestoso, Batista. Carlão do Miriam. Me emocionei muito sábado no campo da Ponte, me lembrei de amigos e parentes que se foram e não viram esse momento. Carlão do Miriam, abraço para você. Muito obrigado, por isso que eu disse, né? Que nesse estádio tem fragmentos de grandes pontepretanos. Pontepretanos históricos, anônimos, pontepretanos que doaram parte daquilo que não tinham para poder levantar o estádio majestoso. E todos, em todas as dimensões,
terrena ou metafísica, puderam comemorar o título da Macaca. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, aí tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks também. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. E o seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, a sua galera. Olha, tem grupos acima de 10 pessoas, então preste atenção porque grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião, em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. 17h28, vamos falar da Ponte e do título conquistado no sábado com a vitória em cima do Londrina, o Tubarão, por 2-0. Gols de Jonas Toró e Elvis cobrando pênalti. Pedro Piscinato diz aí, Pedrão. É isso aí, Batistão. A Ponte Preta bateu o Londrina no sábado, venceu por 2-0 e assim que o árbitro Felipe Fernandes de Lima apitou o final do jogo, milhares de torcedores ali tomaram o gramado do Majestoso, mas antes de toda a comissão técnica e também dos jogadores correrem para o vestiário da Macaca, eu e também o Breno Beretta conseguimos ouvir algumas palavrinhas tanto do Marcelo Fernandes, também do Brigatti, Marcelo Copertino, e consegui uma palavrinha até do Gé, e nós vamos conferir agora. Indescritível, essa torcida merecia muito. Valeu, essa torcida merecia demais. Eu tô muito emocionado. Valeu por essa rapaziada toda aí, tá ótimo. Na história. Marcelo, você merece muito esse título. O que vem à sua cabeça? Nada, só vem alegria, satisfação. Quando você é correto, você faz as coisas direito. Deus abençoe, é isso aí. Vamos ouvir o João Brigatti aqui. Você que é maravilhoso, é fantástico. Tá de parabéns todos os atletas, né? Toda a instituição, desde o presidente. Essa torcida maravilhosa. A gente só tem que dar os parabéns a todos pelo ano maravilhoso que foi e coroamos hoje com a cereja no bolo, que foi campeão brasileiro da Série C. Marcelo Copertino, Marcelo, qual que é o sentimento? Você é visivelmente emocionado. Qual é o sentimento de conquistar esse título ao lado do Marcelo Fernandes? Cara, a gente trabalha pra caramba, a gente era mais que merecido ganhar. A nação da Ponte Preta precisava desse título, a gente tá muito feliz, sem falar, velho. Muito feliz. Gê, qual que é o sentimento de ser campeão com a Ponte? Muita alegria, mano. Só nós sabemos que nós passou pra ser campeão. Presente de aniversário, foi seu aniversário ontem? Deus, deu certo. Vamos lá, Marcelo Copertino. Conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo, todos os jogos, ok? Ô, Marcelo,
Recado, pra quem eu falei sabe o que é muito conceito. Quem falou esse conceito é meu conceito. Tá aí, a nação merece isso daí. Fosse preto é isso aqui, é raça, é time jogando dentro de campo, conceito pra caramba dentro de campo. Nós merecemos ser campeão. Em outro momento, vocês se sentiram desrespeitados? Muito, muito. Não respeitaram a nossa história, não respeitaram o nosso profissionalismo. E tá aí a resposta. Não preciso falar mais nada. Campeão com propriedade. Tá aí um pouco das palavras tanto do Marcelo Fernandes, Marcelo Copertino, também o Brigatti, o Gé, e como quem nos acompanha pelo YouTube pôde ver aí, os torcedores da Macaca tomaram o gramado do Moisés Lucarelli, muitos pegando pedaços de grama, pedaços de rede, tudo para guardar de recordação deste dia histórico. Porém, por essa festa da torcida pontepretana, não foi possível ser realizado a cerimônia ali de entrega de troféu para o time da Ponte Preta, também das medalhas para os jogadores, e aí a CBF soltou uma nota no sábado à noite mesmo, 10h52, no site da CBF, informando que justamente a cerimônia precisaria ser adiada por conta da invasão de campo e que a CBF ainda não tinha uma data prevista, mas assim que essa data for definida, eles vão avisar publicamente. Então aí também a torcida da Ponte, que mesmo que invadiu o gramado, está ansiosa aí para acompanhar essa cena. Infelizmente não foi possível ser registrado aquele momento bonito da entrega do troféu e também do capitão da Ponte Preta levantando a taça. Depois de um pouco tempo depois dessa comemoração, dessa euforia dentro do gramado, teve a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes e ele falou um pouco sobre esse trabalho feito desde que chegou na Ponte Preta e fala também sobre o futuro dele à frente da Macaca, se fica ou não. Vamos acompanhar o que disse o Marcelo Fernandes. O planejamento foi entregue hoje, a gente chegou com o intuito de subir a equipe, pegamos um grupo maravilhoso, tudo, e eu estava focado nisso aqui. Vou falar para você que não pensei em absolutamente nada. Eu estou viajando com a minha família agora, vou viajar, vou tirar um tempo para mim, e tem eleição, como você falou. A gente recebeu sondagens sim de algumas equipes agora da Série B, só que a gente jamais ia perder o momento da Ponte Preta, mas jamais. Não dinheiro no mundo que tiraria a nossa gente daqui. Nós não sairíamos por nada daqui. E agora que foi cumprida a nossa etapa, missão dada, missão cumprida, graças a Deus, a gente vai descansar um pouco, temos que conversar, tem eleição aqui, e deixa as coisas acontecer naturalmente. A gente não procura fazer nada correndo, as coisas vão acontecer naturalmente. E aí depois da coletiva do Marcelo, a assessoria da Ponte Preta convocou alguns jogadores que também concederam entrevista, e eu separei um trechinho do Elvis, do Arthur e do Diogo Silva, três de um dos líderes aí desse grupo da Ponte Preta, desse grupo de jogadores. Eles falam justamente sobre a união desse elenco. O Arthur cita a história na Ponte, de escrever o nome na história da Macaca, e o Diogo Silva também, goleirão da Macaca, fala um pouco sobre o sistema defensivo da Ponte Preta durante todo esse campeonato. Vou te falar o que esse grupo fez aqui esse ano. Como eu falei antes, até alguns amigos meus mandaram mensagem, falou assim: você tá falando que é o melhor grupo que você trabalhou? Eu falei, porque diante de todas as dificuldades que esses caras, que a gente fez, sinceramente, nenhum vai fazer. No meio do futebol de hoje, ninguém faz. Então tá todo mundo de parabéns, muito feliz por esse momento, e agora é descansar e comemorar. Cara, é muito gratificante, né? A gente sabe que tem muitos pais aí que hoje está trazendo seus filhos, que já seus pais já trouxeram eles aqui no estádio e eles não conseguiram ver o time ser campeão. E para muitos pais hoje falar isso, igual eu falei, a gente entrou para a história, só que a gente também eternizou nosso nome no clube, porque nós conquistamos esse título nacional e entramos para a eternidade. Isso você pode ter certeza. Todos vão lembrar, daqui a 100, 200 anos vão lembrar que esse elenco aqui foi o elenco de homens que venceu o Campeonato Brasileiro, que o primeiro título nacional da Ponte, quem conquistou fomos nós, esse grupo, nós todos, staff, jogadores, pessoal de todo o clube, conquistamos. E é muito gratificante para mim, para meus companheiros, fico muito feliz. E é isso, rapaziada, gratidão à instituição, gratidão aos companheiros que estão aqui. E hoje a gente tem que comemorar bastante. A revanche, Olha, eu vejo que não só um goleiro, mas um sistema defensivo bem sólido, né? Claro que uma hora ou outra, em alguns momentos, vai precisar do goleiro.
E o goleiro tem que estar à altura da equipe para poder ajudar. E graças a Deus, junto com o Lauro, o Diego Chau, o Pedro, o Cássio, o Guilherme, fizemos um grande trabalho. O que vocês viram assim dentro de campo, nos jogos, isso é muito fruto da união, né, dos meus companheiros especial de posição e também do Lauro do Chau. Então, aí quando chega no jogo, as coisas parecem que ficam mais fáceis. Isso é devido ao trabalho e à unidade. Isso foi uma coisa que eu tive já bons companheiros onde passei, mas aqui foi diferente, foi especial, e é por isso que foi muito importante para podermos conquistar esse título aí. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus de poder ajudar os meus companheiros, porque não só dentro de campo, mas também fora de campo. Vocês sabem, nós enfrentamos coisas muito difíceis, coisas muito sérias. E ontem, no Domingo Esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Elvis conversou com o João Paulo Capelanes, falou sobre o título, sobre a situação que os jogadores passaram durante essa temporada, especialmente nessa reta final da Série C, e separei também algumas respostas do Elvis para o João Paulo Capelanes, e ele fala justamente sobre a união que o grupo teve no momento mais crítico de dificuldade internamente, e também fala sobre o seu futuro na Ponte Preta. Responde aí se vai ficar ou não o Elvis, que o contrato dele termina no dia 30 de novembro deste ano. Com certeza, a gente, desde a última reunião que a gente teve, a gente falou assim, quem ficar aqui na Ponte Preta, a gente vai dar a vida para subir e tentar ser campeão. Então, assim, a gente fez não posso chamar de pacto, a gente fez vamos dizer assim, uma união de todos. Falou, agora é aqui, vamos a Vera. E assim, e foi todo mundo guerreiro, foi todo mundo participativo, foi todo mundo... Cada dificuldade que a gente tinha, ontem eu falei ainda na reza, eu falei assim, jogador ganha jogo, grupo ganha campeonato. E assim, esse grupo nosso ganhou o campeonato, porque se você pegar a foto do primeiro jogo, mudaram vários jogadores na última foto agora. Então assim, esse grupo ganhou o campeonato. E lógico, a gente passou por dificuldade, mas a gente se fechou e falou assim, nós vamos buscar. E graças a Deus deu certo. E no Brasil só tem valor quem ganha. Então assim, a gente ganhou e tá todo mundo de parabéns. Sinceramente, hoje eu não sei. Eu vou comemorar o título, estou com meu pai aqui, minha esposa, meus filhos. Vou comemorar o título e, infelizmente, não consigo dar essa resposta agora, né? Vou ter que analisar muita coisa, vou sentar com o presidente para conversar, mas independente disso, não é o foco agora, o Elvis fica, né? O foco agora é comemorar esse título, que todo mundo merece, que o torcedor merece. E se eu sair da Ponte Preta, eu só tenho, a palavra é gratidão. Gratidão por tudo que a torcida fez comigo, presidente, diretoria, todo mundo que passou no clube. Só tenho gratidão e, assim, acho que foi um marco histórico para todos. E, assim, bati os 2 pênaltis mais difíceis da história da Ponte Preta, viu? Que não é fácil. Não, eu tenho várias propostas aí na mesa, mas, assim, primeiro eu vou conversar com o presidente, vou ver tudo que vai acontecer, mas o sentimento como eu falei, é de dever cumprido, é de gratidão. E eu tenho algumas propostas, vou analisar, mas o intuito não é o Elvis sair ou não, o intuito é o time campeão, é parabenizar todo mundo, e se tiver que sair, eu vou sair de cabeça erguida e dever cumprido. E com o título da Série C, a Ponte Preta já garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026, já vai receber um valor de R$ 2.315.250. E como o Breno adiantou, lá no sábado, o presidente da CBF, o Samir Chaud, estava presente no Majestoso. O Breno conversou com ele e perguntou se essa vaga na terceira fase da Copa do Brasil já é válida como premiação para o time campeão da Série C. Com certeza, todas as mudanças que fizemos veio para fomentar e sacudir a base da pirâmide do futebol, não só o ápice da pirâmide, né? Não só a Série A.
Então, o que nós queremos é isso, é fomentar o futebol brasileiro em todas as suas divisões e todas as suas regiões. Samir, muito se fala, tem premiação, não tem para a Série C. Vocês criaram, hoje seria uma premiação, essa entrada do campeão na terceira fase da Copa do Brasil e por conta também dos mais de 2 milhões de reais daquela cota, isso seria hoje a premiação da Série C? Bem, na verdade essas mudanças elas vêm para dar benefício para muitos, né? E acabou que beneficiou também a Série C, a Série D, clubes aí que não tinham previsão de calendário nacional e com essas mudanças hoje tem. E é isso, é o que nós nos propomos a fazer desde que assumimos a CBF. Então aí estamos indo para o 5º mês de muito trabalho, de muito esforço, de muitas mudanças que o futebol brasileiro necessitava. E o que nós queremos é isso, melhorar cada dia mais. Tá então a palavra do presidente da CBF, ele que explicou a situação aí, como funciona essa premiação para o campeão da Série C. E finalizando aqui o noticiário da Ponte Preta, assim como o Breno destacou no início, também quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo carinho dos torcedores da Ponte Preta, muitos torcedores realmente conversando com a gente, elogiando o nosso trabalho aqui na Bandeirantes, mandando um abraço para você, Batista, para o CH, Tigrão, Edu Pinheiro. Foi realmente assim, eu tô começando agora a minha carreira de repórter, mas foi um carinho muito grande da torcida da Ponte Preta, então fica aqui o meu agradecimento, vários torcedores tirando foto, o Diego Matheus, o Carlos, o Caio também, foram um dos poucos ali que eu consegui pegar o nome, mas agradecer o carinho aí da torcida Ponte Pretana e obrigado pela audiência de sempre. É isso aí, muito obrigado, quero ouvir o CH, mas antes você conhece a Logos, materiais elétricos. A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e preços competitivos. E neste mês de outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. E no dia 30 é quinta-feira agora, será o dia de encerramento das nossas comemorações. E aí teremos um delicioso lanche fornecido pela Estec e também uma máquina de bolinhas com muitos brindes para você. Para participar é muito fácil. É preciso comprar qualquer produto Estec e seguir a Logos lá no Instagram. Não perca, comemore com a Logos e aproveite porque nesta promoção tem muitas ofertas. Logos, materiais elétricos, localizada na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial. De repente você não tem tempo aí durante a semana. Aí vai no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos, materiais elétricos. 17h44 e aí, CH, qual foi a nota que você deu para a decisão da Série C? Batista, uma nota alta, porque o jogo foi agradável de trabalhar. Melhorou no segundo tempo, mas eu acho que o jogo foi disputadíssimo. Sabe o que eu esperava? Um jogo muito truncado, com muitas faltas. Não foi isso que aconteceu. A Ponte jogou futebol, o Londrina também. Eu gostei muito mais do que eu esperava. Gostei de verdade. Nota, posso dar uma nota 8 para o jogo, mas foi bem agradável, foi bem legal, foi dinâmico o jogo. Então, portanto, gostei da final, Batista. Bela nota, eu também, né? Até cheguei a falar aqui que eu imaginava que o Londrina não ia sair para o jogo. Ia montar lá um ferrolho e aí pegar no contra-ataque. Tentar espetar lá uma bola e resolver dessa maneira. O tempo ia passando, se não acontecesse nada, empurraria para pênaltis.
Mas não foi o que aconteceu. Os dois times toparam a parada. E o jogo é por isso que realmente ficou agradável. Acho até que o Londrina merecia um gol. A vitória da Ponte foi absolutamente merecida. Indiscutível, incontestável. Mas se não fosse uma defesa Quirino, que foi o protagonista. Uma defesa espetacular, mais uma, do Diogo Silva. Logo na sequência, saiu o gol da Ponte, o primeiro, o gol do Toró, logo no começo do segundo tempo, né? Uma defesa extraordinária. A Ponte fez uma campanha, mais uma partida sem tomar gols, né? Mais uma partida. O Pedro, você fez o levantamento, acho que foi o Edu que fez o levantamento das últimas 8 partidas ou 10 partidas, 5 não tomou gol, acho que é isso? Desde a chegada do Marcelo, eu sei que são apenas 4 gols sofridos. Então não dá para contestar em nada o título da Ponte. Não dá, com todo respeito ao Londrina, acho que o Londrina valorizou demais a conquista, poderia ter, né, jogado em Campinas na partida desse final de semana e ter vencido, porque tem qualidade para isso, mas a Ponte foi irrepreensível. Ela teve controle emocional, a estratégia foi correta e principalmente as escolhas do treinador. Não é? Eu, por exemplo, teria começado o jogo com o Léo Oliveira, não com o Rodrigo Souza. E o Rodrigo Souza foi um dos destaques do time. Realmente o Marcelo estava correto nessa escolha. Acho que outra correção deu para perceber no final do jogo que o Gé não tinha condição, tem condição física, né? Muito tempo parado, essa coisa toda. Então, festa muito bonita. Eu acho que a arbitragem fez um trabalho muito legal. Não teve, para mim, pelo menos, não teve nenhum tipo de problema. Não dá para ficar contestando, não é? Os dois times jogaram futebol muito mais do que eu esperava, mas a Ponte foi superior, por isso fez 2-0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos dar uma passeadinha aqui no Fala Galera. Deixa sua mensagem de parabéns ao elenco da Ponte, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor da Ponte deve homenagear por muitos e muitos anos. Foi um grupo guerreiro, foi um grupo comprometido, foi um grupo que comprou a causa, foi um grupo que foi extremamente profissional e que foi uma exceção àquilo que normalmente a gente vê dentro do futebol. Numa situação difícil, os caras se fecharam entre eles. Quem não estava preparado à altura e no nível dos que ficaram, puxaram o carro. A gente respeita a opção de quem abandonou o barco e quem ficou no barco realmente remou para valer. Então estão todos de parabéns. Eu acho que essa conquista, para jogadores experimentados, calejados, cascudos, talvez ela seja para a esmagadora maioria deles a principal conquista da carreira. O próprio Elvis disse isso. Elvis é campeão de Série B. Nessa entrevista ao Capelanes, ele disse isso. A minha principal conquista. Esse é o título mais importante da minha carreira. Sabe por quê? Por ser o clube que é, por ter a história que tem, por essa carência de um título nacional e principalmente, pelas circunstâncias em que tudo aconteceu. Então a mensagem é essa. O torcedor da Ponte deve homenagear para sempre esse time, esse elenco, especialmente aqueles que ficaram, e o grande comandante que foi o Marcelo Fernandes. Parabéns a todos, realmente eles dignificaram a profissão de atleta profissional, algo que anda muito banalizado no momento no mercado em que eles atuam. É só dinheiro, é só mídia, é só clique, deixa aí o seu joinha e todo mundo fazendo a mecha e todo mundo fazendo a tatuagem, todo mundo pendurando um piercing a mais, um brinquinho a mais, e comprometimento mesmo com a causa, com a instituição,
tá muito difícil de ver. Então eles foram diferentes do que é a rotina. Eles são a exceção boa a um meio que é ruim. Por isso, parabéns a eles. E eles estão marcados para todo sempre na história realmente sensacional de 125 anos ininterruptos da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos dar uma olhadinha também no Fala Galera do Guarani. Tá com Bruno Santos. Você renovaria com Bruno Santos para 2026? Se sim, ele seria seu atacante titular ou você traria outro nome? Claro que eu traria outro nome. Começaria, primeiro, renovaria com o Bruno Santos. Claro que dentro de uma realidade financeira. Continuando na Série C, como infelizmente o Guarani continuou. E como é que vai dobrar salário? Disputando o mesmo campeonato com um calendário complicadíssimo. Então, se houver um acordo financeiro dentro da realidade financeira do clube, eu renovaria sim, mas traria uma sombrona. Porque o Bruno, ele foi bem, ele foi artilheiro da equipe, mas ele teve oscilações e teve altos e baixos. E não dá para ter um jogador que é considerado titular e o seu suplente, a opção a ele, estar tão distante dele, tecnicamente falando, como foi a realidade do Guarani nesse campeonato. Então eu renovaria dentro dessas ressalvas feitas e traria uma outra opção, mas no nível dele. E não trazer apenas para inflar o elenco, que aí ele vai dar uma olhada e falar, aqui, se eu ficar com essa sombra que eu tenho, isso ele fala com a consciência dele. Não vai falar aqui para nós, não. Se eu ficar 30 jogos sem marcar um gol, eu vou continuar sendo titular. Então não. Ele tem que saber que tem uma sombra boa, o treinador tem que ter uma segunda opção. E aí o Bruno Santos vai dizer aqui, camarão que dorme a onda leva. Eu vou me cuidar, vou meter bola para dentro. Então, objetivamente, renovaria dentro de uma coerência financeira e traria sim um outro jogador, pelo menos do nível dele. Ô Tigrão, qual foi a nota que você deu para a decisão da Série C? Jogo muito bom, né? Jogo muito bom. Londrina valorizou demais o título. Do mesmo jeito que a Ponte ganhou, Londrina poderia ter vencido. Estava 0-0. E o Diogo Silva fez a defesa do jogo e na recarga a Ponte faz o gol. Então, jogo muito igual, mas a Ponte, depois que fez o gol, se impôs. Poderia ter feito mais do que 2, fez só mais um com o pênalti. Mas um belo jogo de bola. E de parabéns. A Ponte, nós já falamos tudo e mais um pouco aqui. De parabéns também ao Londrina, que fez um jogo de muita competência e de muita organização. Sem dar pontapé, não tivemos lances violentos. Fora ali, depois do segundo gol da Ponte, até agora a gente não entendeu direito por que o bicho pegou com a bola parada. Ali não tinha jogo. Estava parado para ser reiniciada a partida em 2-0 para a Ponte, e aí virou luta livre. Aí virou MMA. Aí virou rabo de arraia e catira e papo para tudo quanto é lado. Eu queria entender melhor o que aconteceu, se teve alguma provocação, alguma gozação, o que aconteceu. Fora isso, que foi com a bola parada, o jogo foi limpo. E foi muito bom e a nota é 8. São 17h54, atenção homens. Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera, na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar.
na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Rádio Bandeirantes. Bom, Pedro Piscinato, o árbitro, você teve acesso à súmula do árbitro. O que é que ele relatou com relação à invasão do Majestoso? Invasão do gramado. Isso, aqui no setor, no campo, né, de observações eventuais, o árbitro descreve. Após o término da partida, informo que houve uma invasão generalizada por parte da torcida da Associação Atlética Ponte Preta. Fui informado pelo delegado da partida que após a invasão de campo por parte da torcida da Associação Atlética Ponte Preta, sumiram as 2 placas eletrônicas de substituição. Realmente rodou aí em vários grupos, nas redes sociais, fotos dos torcedores com essas placas ali no redor do Majestoso, mas hoje eu recebi uma informação que as placas foram devolvidas para o estádio, Batista. Realmente foi uma loucura total, né, aquilo que aconteceu no gramado. E eu vi essa imagem na transmissão, na tela da Band, torcedores carregando a placa de substituição. Inclusive tinha lá uma substituição. Não sei se foi o torcedor, né, que colocou lá o número 10 e o número 9. Ou seja, saindo, acho que ele estava testando a placa de substituição. Ô Batista. Menos mal que ele devolveu. E aquela invasão, né, arrebentaram correntes, acabaram arrancando pedaços de grama. Também teve um torcedor que estava lá, ou vários, batucando em cima do carro-maca. Nem sei se acabou arrebentando alguma coisa lá do carro-maca. Então foi uma loucura generalizada, torcedores carregando aquela barra, a bandeira de escanteio. E tive a impressão de que cortaram a rede também. Acho que levaram pedaços da rede, provavelmente para colocar num quadro. Oi, Tigrão. O orgasmo futebolístico era tamanho que os caras estavam querendo tirar foto até com aquela caixa de remédio que o massagista usa. Eu sou seu fã, com a caixa de medicamento e com a bolsa d'água, né? Os caras estavam tirando foto e pedindo autógrafo. E o carrinho maca, então, foi o mais assediado de todos. Sempre quis estar perto de você. Eu sou seu fã. Os caras estavam tudo doidão depois do título, viu, Batista? Eu vi também, né? Porque tinha lá um pedestal com a taça em cima, que estava na beira do campo. E aí, rapaz, eu tava olhando a imagem na tela da Band. Aquele pedestal estava sendo carregado. Eu falei, bom, se carregaram o pedestal, cadê a taça? Só espero que alguém tenha tido o pensamento, né, antes que o gramado ficasse naquele estado de concentração de torcedores, tenha tido o pensamento de levar a taça para um lugar seguro, porque o pedestal estava na cabeça dos torcedores. Foi isso mesmo, Batista. Eu vi esse torcedor, ele passou do meu lado, assim, comemorando como se o pedestal fosse a taça da Série C. Sobre o carrinho maca, o Leandro Borges, lá de cima da cabine, falou que era uma mulher que estava dirigindo o carrinho maca. Ah, que beleza. Eu vi torcedor brigando, pegando a marca do pênalti, onde o Elvis bateu o pênalti. Mas a taça não levaram, né, Pedro? A taça não levaram. Eu perguntei pro pessoal da CBF e falou que ela estava bem guardada. E tem uma informação aí que teve um dog da PM, parece que foi sequestrado, já pediram resgate, já foi pago e o animal já está
repousando tranquilamente lá no canil da PM. O cara levou o pedaço da grama onde o Elvis bateu o pênalti. Sim. Bem a marca ali, onde tá a marca da cal, ele levou embora. E vi torcedores também brigando, disputando a bandeirinha de escanteio. Foi um dos objetos mais disputados ali dentro do gramado do Majestoso. Quem está nos acompanhando no YouTube tá vendo lá a placa, o cara, o torcedor da Ponte carregando a placa de substituição. Isso aí, eu tenho a impressão, se eu conheço essa placa aí, ela estava na memória, porque foi a última substituição que a Ponte fez. Sai Elvis, entra Gé. É 8. Saiu o Elvis. 9, Batista. Tem um quartinho ali, ó. Ou é 8? Saiu o Elvis e entrou o Miguel. É 9, Batista. Tudo bem, pode ser 8 a entrada no Miguel. Mas eu acho que estava na memória da placa, Batista. Mas é muito curioso, porque os caras estão se abraçando ali do lado de Teve um cara... É uma brincadeira. Teve um cara que queria porque queria levar a cueca do Toró. Aí o que estava do lado dele falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai tomar o maior susto da sua vida. Ô Batista... As invenções do Tigrão são melhores do que o que efetivamente aconteceu, hein? Oi, Pedrão. O Vinícius Abarca, na transmissão da TV, conversou com o Léo Oliveira, ou pelo menos tentou, né? Porque assim que ele começou a falar com o Léo Oliveira, os torcedores invadiram ali a imagem da câmera, e no final, o Léo Oliveira, depois de muito tempo, estava descendo ao vestiário, ele estava com shorts completamente aleatório, não era o uniforme dele de jogo. Acredito que tenha ficado pelo caminho também nas mãos dos torcedores. Olha, realmente 125 anos para conquistar um título nacional não era para menos. Gente, esse tipo de procedimento que aconteceu não é permitido e a gente não deve incentivar esse tipo de situação. Eu nem sei se vai render, acho que pode até render uma punição para a Ponte com portões fechados na Série B do ano que vem. Mas 125 anos, conquista de um título nacional, tudo isso tem que ser entendido de que não havia outra maneira de comemorar esse título, né? Sabe que a única coisa que eu senti falta, Batista, foi da volta olímpica. Então a invasão, eu compreendo, respeito, mas não concordo. Porque conquista de título, você tem que ter lá a festa de premiação, não é? Levantar a taça, fazer a volta olímpica, infelizmente, e eu entendo, porque realmente estava na garganta do torcedor da Ponte a conquista desse título, não é? Mas que seria muito mais legal uma volta olímpica ali, uma festa de distribuição de medalhas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Batista. Mas eu dei uma sugestão ainda em tempo real, já que foi toda a torcida para dentro do gramado, os jogadores e a taça, e o pedestal, e o cacete A4 deviam ter ido para a arquibancada. Aí a torcida, ao invés de ficar na arquibancada, vendo a solenidade de premiação no gramado, seria o contrário. A solenidade seria na arquibancada e o torcedor de dentro do gramado ficaria assistindo. E aí a volta olímpica seria no anel, que é fechado, do estádio Moisés Lucarelli com a taça. Mas Tigrão nunca é ouvido, eu não sei porquê, viu? São 18h04, gente. Presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega a 1 giga e a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais,
atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. 18:06. O Wilber e a família Molina. Parabéns, Batista, pela narração final do jogo. Emocionou a todos aqui em casa. Abraços, o Wilber e a família Molina. Muito obrigado pela sua mensagem, amigo. O ouvinte está dizendo que mora no Ouro Verde. Me chamo Rodrigo Escavassani. Rodrigo Escavassani. Vi agora o ônibus da torcida do Flamengo capotou indo para a Argentina. E ele mandou aqui, né, um vídeo e mandou também as imagens. Importante saber, né, se tivemos feridos, não temos ainda a informação. O Flamengo vai jogar na Argentina quarta-feira, hoje é segunda. Hoje, segunda, a torcida já estava na estrada, que a viagem é longa, né? Até chegar lá não é fácil. A chegar do Rio até lá, acho que só amanhã, Batista. Ô, Batista. Oi, bebê. São 16 pessoas feridas. 16 pessoas ficaram feridas. Mas, pelo que consta, nenhuma em estado grave. 16 de um total de 38, é isso? 40. 44, né? Depende do ônibus. Tem ônibus que é para 44 pessoas. Portanto, um terço, digamos aí, dos torcedores feridos. E graças a Deus não temos aí nenhum ferido grave. Eu vi a foto na internet, não caiu, graças a Deus, na ribanceira. Ele tombou, mas ficou em cima da pista, né? Talvez por isso, graças a Deus, não tenha tido nenhum tipo de vítima fatal. 18:08 e você, bebê, o que é que você viu lá no gramado? Você que esteve também sentindo a atmosfera da final da Série C, hein, bebê? Ah, eu vi muitas famílias, viu, Batista? Eu vi torcedores de todos os tipos. Olha, torcedor organizado, de torcida organizada, que chegou para falar comigo, que estava muito emocionado, de várias organizadas da Ponte Preta. Eu vi famílias no gramado muito emocionadas. A primeira coisa que eu vi o pessoal pegando, para se ter uma ideia, para tentar levar de recordação, foi uma bandeira de escanteio ali próximo da onde fica o banco de reservas da Ponte Preta. Foi a primeira coisa, assim que invadiram o gramado. Eu vi também o carro-maca que eles conseguiram ligar, porque estava sem a chave. Eu não sei como que eles conseguiram ligar o carro-maca. Primeiro eles estavam empurrando o carro-maca, depois ligaram o carro-maca. E uma coisa legal que deu para ver também, diversas bandeiras, né? Hoje em dia não pode entrar mais com aquelas bandeiras com mastro. Inclusive uma delas que mandaram fazer tem todos os jogadores desse atual elenco da Ponte Preta, um distintivo da Ponte Preta no meio e também o técnico Marcelo Fernandes. Aliás, o pessoal estava em êxtase, parecia que, sabe, estava desconectado com o mundo. Todo mundo que estava ali no gramado estava desconectado com o mundo. E eu não vi ninguém fazendo assim nada de errado, Batista. Existia até a preocupação, o que o pessoal vai fazer, né? Uma multidão no gramado, mas eu não vi ninguém fazendo nada de errado, eu vi apenas festa. E foi algo que a gente sentiu ali, estando no estádio Moisés Lucarelli, que eu nunca tinha passado antes com relação ao sentimento das pessoas que estavam por lá, que foi o que muitas pessoas disseram aí, né? Os avós, os bisavós, tios, pais que não viram a Ponte Preta ser campeã e agora a Ponte Preta campeã nacional pela primeira vez, foi algo que
transcendeu e passou por cima de tudo. Foi algo, olha, inacreditável, que dá para escrever até um livro, Batista. Boa tarde, Carlos Batista. Hoje é aniversário do meu irmão Kevin. Manda um parabéns para ele, Guilherme Henrique Amâncio Vicente Vila, Padre Manuel da Nóbrega. Então lá vai o irmão do Guilherme, o Kevin. Kevin, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! E o Ricardo Silva me corrige com relação ao acidente com o ônibus do Flamengo. 16 feridos, 2 em estado grave. Está dizendo aqui o Ricardo. Então, 16 feridos e 2 em estado grave. O Ricardo Silva está, portanto, atualizando o boletim de ocorrência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h15, hoje até 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças
Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados e uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas em Campinas e pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você entrar em contato. Tem alguma dúvida e tal sobre alguma peça? Fala diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. José Victor mandou aqui uma mensagem. Boa tarde, Batistão. Estou lendo do jeito que ele escreveu. Gostaria de pedir uma grande ajuda. Como você é da comunicação, com quem eu conseguiria a foto oficial do time, aquela de antes da partida, em alta resolução. Queria fazer um pôster, mandar imprimir ela grande, mas não conheço o pessoal responsável por isso. Se de repente você puder me ajudar a fazer essa ponte, ficarei muito feliz. Se não puder, continuarei feliz. Afinal, somos campeões brasileiros da Série C. E aí, Pedro Piscinato, quem é que pode resolver essa parada, hein? Batistão, a Ponte Preta acabou de postar justamente no seu Instagram, também no Facebook, o pôster oficial da foto tirada antes da bola rolar no Majestoso, com todos os jogadores, comissão técnica, todo o pessoal ali. A Ponte Preta publicou há exatos 20 minutos, tanto no Instagram quanto também no Facebook, a foto oficial do título, um pôster completo para quem quiser baixar e utilizar a foto da macaca. Mas para isso que o José Vitor está querendo, não dá. Porque você sabe, né? As redes sociais, Batista, a foto, quando você publica, ela entra em baixa. Sim. Não entra em alta resolução. Como ele quer imprimir um pôster grande, aí vai granular, né? A imagem não fica nítida. Pois não, bebê? É uma ideia para o pessoal da comunicação da Ponte colocar na capa do site uma possibilidade, dá para colocar um link lá, tipo, ó, baixe o pôster em alta resolução. Se eles colocarem na capa do site, dá para todo mundo entrar no site e baixar o link em alta resolução. Ô Batistão. Essa é uma ótima ideia. E se não for possível, também tem outra aí, né? A Federação Paulista de Futebol tem um dos seus fotógrafos oficiais contratados, que é o Israel, que é um ótimo profissional há anos e anos e anos trabalhando com isso daí, com equipamentos de última geração. Também depois a gente pode disponibilizar. Mas ele tá indo só em base, viu, Tigrão? E nos nossos jogos de fim de semana ele tá indo, mas ele tá indo só mais em categoria de base. Como era uma final, como nós, por questões técnicas, transmissão pela televisão fizemos do estúdio por conta do cenário, enfim, de toda a produção, eu não tive lá no sábado, mas pelo fato de ter sido uma final, imaginei que pelo menos nesse ele estivesse. E aí a gente pode depois tentar confirmar isso, mas essa ideia do Breno acho que resolve aí a solicitação do nosso ouvinte, que deve ser de muitos, diga-se de passagem. Ô Batistão, mas tem um site aqui, um site público, que a maioria, 99% das equipes do futebol mundial utilizam, que chama Flickr, que é onde eles sobem todas as fotos, inclusive tem fotos de treinos, dos jogos da Ponte também, e lá nesse site, flickr.com/fotos_app_oficial, tem a foto lá,
em todas as resoluções possíveis, o nosso ouvinte consegue escolher a resolução, o tamanho da imagem que ele deseja baixar. Então, está resolvido. Repita, portanto, o nome do site. O site chama Flickr, F-L-I-C-K-R. Você entra lá na página principal do site, procura pelo perfil da Ponte Preta e vai ter lá a foto, vai ter lá a foto oficial do time da Macaca. 18h21, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Olá, Batista, boa tarde. Você pode reprisar o seu comentário feito na TV após o jogo. É muito emocionante e na audiência rotativa tem pessoas que não devem ter ouvido. Como muitos disseram, meu pai não viu, mas eu e meu filho vimos nosso time ser campeão. Grande abraço e boa semana, José Luiz, da Miguel Vicente Cury. Ô Zé Luiz, realmente, né, essa narração viralizou e ganhou as redes sociais durante grande parte do dia de ontem, noite de ontem e também durante o dia de hoje. Foi uma coisa impressionante a força que ganhou essa narração. Se houver tempo no programa de hoje, vamos colocar, né? O programa está focado em contar histórias, tudo aquilo que aconteceu na final. Como, por exemplo, a história do Kiko Dentista. O Kiko Dentista, que é da base da Ponte, ele estava lá no campo e ele disse que a missão dele foi a das mais difíceis, porque os seguranças, quando o campo foi invadido, os seguranças levaram os jogadores para o vestiário e até eles entraram pelo vestiário que antigamente era do vestiário visitante. E o Gustavo Teles ficou dando uma entrevista no gramado. E o Gustavo Teles ficou para trás, os seguranças não perceberam. E aí o Kiko é que teve que buscar o Gustavo Teles para levá-lo, para tirar ali do tumulto. Só que a torcida estava agarrando o Gustavo Teles. Aí o Kiko, dentista, puxava pelos braços o Gustavo Teles e a torcida puxava o Gustavo Teles pelas pernas, ao contrário. Inclusive o Kiko dentista tem certeza de que o Gustavo Teles cresceu pelo menos uns 3 centímetros, porque estava puxando, né? Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro, puxando pelo calção, pela camisa, pelas pernas. E aí o Kiko dentista conseguiu, numa manobra espetacular, deu um solavanco, conseguiu tirar o Gustavo Teles do braço do povo. E aí conduziu ele em segurança para o vestiário. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, claro, para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. No último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu Londrina pelo placar de 2-0 e conquistou o título de campeã brasileira da Série C. A Macaca, portanto, ao lado do Londrina, do São Bernardo e do Náutico, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Na Série A, ontem no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate por 0-0. Fora de casa, o Vasco bateu o Red Bull Bragantino por 3-0. O Grêmio venceu o Juventude por 3-1. Botafogo e Santos empataram por 2-2. No sábado, também pela 30ª rodada, o São Paulo venceu o Bahia por 2-0. O Flamengo perdeu fora de casa por Fortaleza por 1-0. Fora de casa também, o Mirassol venceu o Sport por 2-1. O Fluminense bateu o Inter por 1-0. O Corinthians venceu o Vitória em Salvador por 1-0. E o Atlético Mineiro bateu o Ceará pelo placar de 1-0. Com o fechamento da rodada, o Palmeiras é líder isolado com 62 pontos. O Flamengo é o segundo com 61, o Cruzeiro o terceiro com 57 e o Mirassol é o quarto colocado da Série A com 44. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona do rebaixamento. Neste meio de semana, um jogo atrasado válido pela 12ª rodada. Quarta-feira, às 7h no Maracanã, tem Fluminense e Ceará. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos ontem 2 jogos pela 34ª rodada. O CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1, Vila Nova e Ferroviária ficaram no empate por 2-2. Hoje o fechamento desta rodada, 7h, Chapecoense e Operário, 9h30, Atlético Paranense e Amazonas. Curitiba, Remo, Goiás e Novo Horizontino são os 4 primeiros. Botafogo, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu são os 4 últimos na Série B do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h30, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes.
tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É sensacional. Da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai. E o Glauco Sato, o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Já tem mais mensagens. Inclusive todos que estão pedindo para reprisar a narração do final, quando o árbitro apitou o encerramento do jogo Ponte Preta e Londrina na TV, na Band TV. Se você quiser, é só entrar lá no meu portal. Está lá à disposição. Entrar no YouTube do portal. É no youtube.com/portal Carlos Batista. É só entrar no YouTube do portal, no youtube.com/portal Carlos Batista. Lá tem a parte final, os momentos, logo em seguida ao apito do árbitro, e você vai acompanhar, tá bom? E muito obrigado para todos que estão mandando mensagens e elogiando a narração. São 18h33, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, uma informação em primeira mão que amanhã será lançada a chapa da situação do Guarani. Vai ser lançada amanhã às 19 horas em um hotel aqui de Campinas, a chapa Avante Meu Bugre, que é encabeçada pelo atual presidente, o Rômulo Amaro, que vai buscar a reeleição, né? Esse CA vai buscar a reeleição nas eleições que estão marcadas para a primeira quinzena do mês de dezembro. Então, amanhã à noite vai ser lançada a chapa da atual situação do Guarani, do atual CA encabeçada pelo Rômulo Amaro. Hoje à noite, no Guarani, às 19 horas, menos de 30 minutinhos, tem uma reunião dos conselheiros do Conselho Deliberativo para debater a SAF. E se for aprovada essa situação entre os conselheiros, para ser levada em votação para os sócios. A gente vai ouvir um pouquinho o que disse o presidente Rômulo Amaro, tanto a respeito de planejamento da parte financeira do Guarani, quanto dessa reunião da SAF que vai acontecer hoje à noite no Brinco de Ouro. Vamos acompanhar. Cara, em relação ao financeiro do clube, a responsabilidade financeira dentro de um orçamento definido desde o início da competição é muito importante. Foi o que nós não fizemos no início dessa competição, onde houve aí uns desencontros. Esse ano a ideia é que nós iniciemos já com esse orçamento definido, já com o perfil de atleta, qual é o teto de salário que nós vamos ter para o Campeonato Paulista, para o prosseguimento da Série C, dando sequência nisso, com uma espinha dorsal já formada, que era a principal ideia nossa, para que a gente não tenha aquele desencontro que nós tivemos no início do ano. Então isso é muito importante e é o que nós vamos fazer. Para o Campeonato Paulista nós temos subsídio financeiro em função da cota, e para a Série C nós temos um planejamento. Algumas vendas de atletas, algumas negociações de patrocínio que já estão em andamento, algumas parcerias que podem acontecer.
Em relação à SAF, esse processo vai ser conduzido dentro do Conselho Deliberativo para aprovação das possíveis propostas e do processo, como ele vai ser definido, e depois isso vai ser levado para os sócios para tomar a decisão. Pode ser que aconteça isso no início do ano que vem. Nós não temos ainda essa data específica para eu te afirmar, mas que o processo está andando, sim. Nós fizemos alteração dentro do estatuto, isso foi dentro da minha gestão, com o intuito de trazer a SAF. Esse é o futuro do futebol brasileiro, o Guarani não pode ficar fora disso. A gente sabe que o processo administrativo social é um processo difícil de condução. E quando você tem um processo de empresa com pessoas, responsabilidades, orçamento, departamentos bem definidos, a conduta é que a intenção é que as coisas funcionem melhor. Esse é o caminho que o Guarani quer, mas precisa ser uma proposta que se encaixe bem dentro do processo que a gente necessita nesse momento. Bom, como eu disse, né, reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Guarani, marcada para hoje, 19 horas, a possibilidade da constituição de uma sociedade anônima do futebol, ou seja, de uma SAF. É uma reunião, né, para debater esse tema, ela tem um caráter consultivo, né? Os conselheiros irão decidir, eles não vão decidir pela implementação da SAF, eles vão emitir um parecer favorável ou contrário para daí sim levar para os sócios. Aí é os sócios que vão aprovar ou não a SAF para só depois o Guarani receber as propostas, a principal delas até hoje, que até o próprio Rômulo Amaro já falou na última entrevista, e eu questionei ele sobre isso, né? Que eles já vêm conversando com o Roberto Graziano, que seria um dos interessados, mas pode aparecer mais algumas propostas, e daí cada uma dessas propostas será encaminhada não só para o Conselho, mas também para os sócios do Guarani. A expectativa é que tudo possa ser resolvido, inclusive a escolha por uma dessas propostas até o início do ano que vem. Esse ano não vai dar tempo, mas até o início do ano que vem é possível que o Guarani já tenha um comprador para essa SAF. Quer falar um pouquinho a respeito dessa situação, Batista? E já eu vou falar sobre jogadores da base do Guarani e também, é claro, sobre os resultados da base do Guarani? Sim, vou passar para o Tigrão. Até hoje, no programa Os Donos da Bola, né, Tigrão? Nós batíamos uma caixa a respeito dessa situação. Lá na frente, pode dar errado? Pode. Mas pode dar muito certo. Pelo menos o Guarani está seguindo o rito. Está percorrendo o caminho para tentar errar o menos possível. Não é fácil fazer essa transição. Então, já faz tempo que o Guarani vem fazendo. Então, faz assembleia, submete à aprovação do Conselho Deliberativo. Agora tem mais essa reunião. Contratou a Ernest Young, que é uma empresa séria de auditoria, para dar um parecer a respeito de possíveis projetos para a transformação de SAF. Então, volto a repetir, pode dar errado no futuro? Pode, mas o Guarani está caminhando, subindo degraus, percorrendo o caminho da legalidade, não é isso, Tigrão? Sim, é isso. A gente falava a respeito disso. Na verdade, o Guarani vem atuando dentro das 4 linhas do estatuto. E tinha alguma coisa no estatuto que precisava ser reformada. E aí, mais para trás, dentro desse mesmo ano de 2025, o Guarani começou a pavimentar esse caminho, tirando alguns artigos do estatuto, modificando outros, incluindo outros além, no sentido exatamente de que não ficasse nenhuma dúvida. Então, qualquer impedimento estatutário
que pudesse impedir o clube de passar por esta transformação, esse impedimento já foi solucionado. Então é realmente um planejamento a longo prazo e não nos esqueçamos, isso ninguém no Guarani jamais vai admitir que esse foi o objetivo, mas quando o Guarani vai ao Poder Judiciário e pede a tutela do mesmo para que fosse deferida uma recuperação judicial, que é hoje o novo formato da concordata, né? Dentro do Código Comercial Brasileiro, a concordata ela é substituída pela ST com algumas regras diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. É onde o clube chega lá e fala, eu preciso bloquear aqui as ações, os protestos dos meus títulos e um possível pedido de falência de alguém que tenha protestado o Guarani e que o Guarani não tenha como saldar a dívida. A gente reconhece a dívida e quer replanejar, quer programar esse pagamento num número X de anos. No caso do Guarani, me parece que são 10 anos, 120 meses, né? Dentro de um valor que será mensalmente quitado e fatiado entre os credores que se habilitarem na recuperação judicial. Por isso, recuperação judicial é uma recuperação econômica onde todos os credores se habilitam e, em cima disso, é formado um montante geral de débito, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista, seja também na esfera tributária. Ou seja, o clube, ou se fosse uma empresa, ele vem e declara, ó, eu devo isso daqui. Esse é o total dividido da seguinte forma, fulano, ciclano, empresa A, empresa B, empresa pública, empresa privada, e ele declara, ele abre a sua vida, e aí, qual que é o objetivo disso? Primeiro, replanejar. Por isso, recuperação judiciária. Ele replaneja a sua vida, admite a dívida, ela é programada em 120 meses, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, só que o clube tem a obrigação sagrada de honrar esses compromissos. Se não honrar, aí, como já foi noticiado algumas semanas atrás, na questão tributária, se qualquer uma das parcelas não for quitada, aí o credor prejudicado pode pedir a falência do clube. Muito bem. Quando o Guarani reprogramou e planejou em cima daquilo que ele pode pagar, ele bloqueia toda e qualquer nova ação, inclusive de protestos no cartório de protestos, inclusive de novas ações cíveis, trabalhistas, etc, etc. Esse é o lado positivo. Agora ele sabe que não tem surpresa desde que novas ações de novos débitos, sem ser aqueles que foram declarados, venham a surgir, inclusive no âmbito trabalhista. Muito bem, está tudo reprogramado. Inclusive tem prioridade na hora da divisão das parcelas pagas, os débitos trabalhistas, por questões óbvias, voltadas muito para a parte social. E quando o clube faz isso e dá uma respirada no seu departamento financeiro, ele também manda o seguinte sinal para o mercado, ó, aqui é um livro aberto, tá? Interessado pela SAF aqui, pode chegar e fazer proposta, porque tá aqui, ó, tá negociado com o Poder Judiciário a nossa dívida e a forma com que ela está sendo, com que ela foi programada e já está homologada pela Justiça, já houve o deferimento para que eu consiga caminhar com a minha vida e pagar dentro desse planejamento proposto. E isso facilita muito a análise de um possível investidor que venha a se constituir dentro do Guarani, a formar dentro do Guarani uma sociedade anônima do futebol, a chamada SAF. É isso. Então esse processo é longo. O Guarani já vem planejando isso há muito tempo, mas me parece saudável, muito saudável, só que eu não tenho detalhes maiores das alterações estatutárias e nem
de termos mais técnicos e números exatos da recuperação judicial. Mas, na verdade, o Guarani já vem se preparando e, como eu disse aqui no início da minha fala, ele vem jogando rigorosamente dentro das 4 linhas do estatuto. E aí está muito próximo agora de receber as propostas. É claro que extraoficialmente já tem propostas sendo analisadas, algumas às vezes até já descartadas, sem mesmo que sejam levadas à Assembleia de Sócios e nem à reunião dos conselheiros. Mas, claro que existe muita coisa já apalavrada, muita coisa já conversada e não oficializada. Agora chegou a hora. Ó, temos essa daqui, temos essa outra aqui e temos mais essa daqui. Ô, Tigrão. Vamos analisar detalhadamente uma por uma, ver aquela que se enquadra melhor dentro das necessidades do clube e dentro das exigências do clube, na visão dos conselheiros e da Assembleia de Sócios, e aí vai bater o martelo. E se bater esse martelo esse ano ainda, Batistão, apesar do Breno ter dito que existe uma possibilidade de que ocorra no comecinho do ano que vem, se bater nesse ano ainda, para mim não vai ser surpresa nenhuma, porque o processo está muito mais adiantado do que possa imaginar nossa vã filosofia. Oi, bebê. Não, só um detalhe, essas respostas, e foi pertinente o que o Tigrão disse, ele vai ter essa semana. Com relação ao estatuto, todos os detalhes, amanhã eu estou programando uma entrevista com o Marcelo Dias, que é o presidente do Conselho do Guarani. Ele vai falar o que rolou na reunião de hoje e vai falar também sobre essas questões de estatuto. E sobre as contas do Guarani, a recuperação, esse tipo de coisa, também estou planejando para essa semana um programa especial, como eu fiz o da Ponte Preta, das contas da Ponte, agora eu vou fazer do Guarani e vou passar limpo todas as contas do Guarani ainda essa semana, Batista. São 18h48 e sobre a base em bebê. Bom, sobre a base, o Guarani foi mal no final de semana a respeito de sub-20 e também de sub-17. No sub-20, o Guarani foi eliminado do Campeonato Paulista. Perdeu para o São Paulo por 2-0 lá em Cosmópolis. Como tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, eliminado, São Paulo está na final do sub-20. Só que o time foi bem, né? Esse mesmo time que chegou até as semifinais é o time que vai disputar a Copinha, a Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E tem jogadores, 4 ou 5 jogadores, que vão subir para o profissional, que vão ficar à disposição do técnico Matheus Costa, que já está observando, junto com o Farney Coelho, junto com o Elano, jogadores que podem subir. O Kevin, por exemplo, que é o artilheiro do time, ele já estava no time da Série C, ficando no banco de reservas algumas vezes, ele vai subir naturalmente para o time no Campeonato Paulista. O goleiro Ian, que eu até citei semana passada, ele foi muito bem e vem chamando a atenção do preparador de goleiros do Arzu, também deve subir, é um jogador muito interessante. Lateral esquerdo, Vitinho, também chamando a atenção, jogador interessante. O Léo Porfírio, ele é um atacante de beirada, é muito bom jogador, também vai subir. O volante, o Lucas Martins, também deve subir. São jogadores que estão chamando a atenção. O ano passado, para se ter uma ideia, o parceiro do João Marcelo, que subiu justamente da Copinha e logo depois foi vendido para o Atlético, pelo grande paulista que ele fez, é o vice-artilheiro do Guarani em 2025 com 4 gols, o João Marcelo era parceiro do Léo Porfírio, parceiro de ataque nessa Copinha. Agora, para falar do time sub-17, né? O time também perdeu, só que foi o primeiro jogo. Paulista sub-17, quartas de final. Primeiro jogo, o Guarani perdeu do Palmeiras por 3-1. Jogo da volta, sábado, 11 da manhã, em São Paulo, no CT da base do Palmeiras. O Guarani vai tentar reverter
para buscar a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista Sub-17. Só para fechar, hoje teve um protesto, os portões do Guarani, do Brinco de Ouro, amanheceram pichados. Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ver imagens. O que está escrito? SAF já, um protesto da torcida pedindo SAF. Por quê? Porque hoje a reunião é dos conselheiros. E se eles não passarem adiante, não tem SAF. Eu imagino que vá ter e que os conselheiros vão passar adiante a partir das 19 horas na reunião. E protesto também contra outras duas pessoas, contra o Ricardo Moisés e contra o Felipe Rosselli. Estão dizendo assim, ó, fora Ricardo Moisés, fora Felipe Rosselli. São protestos, né, de parte da torcida, muros pichados, portões pichados, e é claro que amanhã a gente vai ter respostas sobre tudo que rolou a respeito dessa reunião do Conselho, se eles vão levar adiante a SAF para os sócios. Batista. 18h51. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Para
quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h56, hoje até 19h30. Oi, Carlos Batista, sou o Renato Nussi Júnior, torcedor da Ponte. Mando essa mensagem a você para pedir que encaminhe uma ideia que eu e o amigo Marcelo Martins tivemos, que a solenidade de entrega do troféu seja feita no estádio da Ponte, mas convidando a torcida para comparecer. Pode-se cobrar um preço simbólico, R$ 5,00 de cada torcedor, e o dinheiro arrecadado será dividido entre os jogadores do elenco. Obrigado por sua atenção. Abraço para você, Renato Nussi Júnior. Ele teve essa ideia juntamente com o amigo dele, o Marcelo Martins. Sim, será a sua ideia encaminhada para a direção da Ponte, tá bom? Abraço para você, muito obrigado. Batista, por favor, peça ao Pazinato para repetir o site da foto da Ponte. Olha o que o Marco Eberlin fez, hein? Mudou o sobrenome para Pazinato. E agora o ouvinte também está citando aqui, não é Pazinato, é Piscinato. Piscinato. É isso aí. Tiago Santos, Jardim Florense. Abraço para você, muito obrigado. E claro, é aqui na brincadeira, né? Porque você usou um sobrenome que foi trocado pelo Marco Eberlin, presidente da Ponte, quando concedeu entrevista exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Pedro Piscinato. O site que tem as fotos da Ponte Preta em alta resolução para quem quiser baixar é o Flickr. Vou soletrar aqui novamente. FLICKR. Você entrando lá na página principal do site, tem uma aba de pesquisa, você pesquisa lá por Ponte Preta Oficial e você vai encontrar aí um álbum ou vários álbuns, e dentro desses álbuns tem o álbum da final diante do Londrina e lá tem a foto em alta resolução do pôster do time campeão da Ponte Preta. Batista? Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos, nação pontepretana. Boa tarde, campeões. Campeão, nós podemos dizer que somos campeões. Eu vi o meu time ser campeão. Graças a Deus. Batista, estou muito feliz. Poxa, mas me emocionei mesmo. Além do título, claro, as palavras que você disse na TV.
Rapaz, o que foi aquilo? Uma mistura de sentimento com amor, emoção. Nossa, ficou muito bacana, muito bacana. Você poderia colocar de novo aí pra gente ouvir. Ficou muito bacana mesmo, me emocionei. Me chorei aqui em casa aqui. Foi muito bacana mesmo. Muito obrigado, viu, Batista? Muito obrigado. Você falou aquilo que é a representação de todo torcedor da Ponte. Um abraço. E eu acertei os 2 palpites, viu? Falei que ia ser 0-0 lá e 2-0 aqui. É o Cleiton aqui do Florense 2. Valeu, Cleiton. Um abraço para você. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço aí os cumprimentos e um caminho para reviver as palavras, a narração, é entrar lá no portal, lá no youtube.com/rádio, aliás, no portal Carlos Batista. Entre lá no portal, é no youtube.com/portal Carlos Batista. Lá tem disponibilizado para você curtir novamente todas as palavras e a narração assim que terminou o jogo, o apito final e quando ficou, portanto, consagrada a Macaca como campeã da Série C de 2025. Uma trajetória realmente impressionante, uma história de fé, de paixão de uma torcida que nunca desistiu e pôde, portanto, comemorar o título da Ponte, título nacional, o primeiro da história em 125 anos. Ô Batistão. Oi, Pedrão. E para quem quiser também, no Instagram do portal Carlos Batista tem o vídeo lá também. Opa! Tem no YouTube e também tem no Instagram. Quem quiser acompanhar lá, o Instagram é portal Carlos Batista, tem lá também a sua narração. @portal Carlos Batista, é isso? Isso, tudo junto. Tudo junto e misturado. 19:02, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal da Bandeirantes. O meu padrinho deve estar muito feliz, o Batista. Ponte Preta campeã, meu padrinho Orlando Paraquedas, fazer a caravana pela Ponte Preta. Eu acho que o CH e o Tigrão lembram do meu tio. E lá no céu ele deve estar muito contente. E eu também estou muito contente com esse título do Brasileirão Série C. Não devemos nos prezar esse título. Poucos times grandes também caíram para a Série C. E eu lembro que teve até virada de mesa quando o Fluminense caiu para a Série C. E é difícil a Série C também. Uma boa noite a todos aí, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Só para esclarecer, o Fluminense foi campeão da Série C. Ele caiu da Série A para a Série B, caiu da B para C, disputou a Série C e foi campeão. Aí ele pulou de uma maneira mágica da Série C direto para a Série A. Ou seja, o Fluminense deve uma Série B. Ele disputou uma Série B e caiu. Foi campeão da C e pulou da C diretamente para A. Ou seja, não disputou de novo a Série B. Tinha que ter disputado a Série B e subir para a Série A. Aí na canetada ele saltou, um salto realmente impressionante, ou seja, ele saltou uma divisão inteira, pulou da C diretamente para A. Mas Batista, ele disputou a Série C e foi campeão da Série C. Oi, Tigrão. Não, o ouvinte que falou agora, falou aí do padrinho dele, né, do Paraquedas. Sim. Claro que eu me lembro, perfeitamente.
Ele fazia e organizava caravanas da Ponte para o Brasil todo. E acho até que organizou alguma para jogos no exterior também, quando a Ponte fazia algum tipo assim de excursão, de amistosos e tal. Eu me lembro que ele tinha um estabelecimento comercial ali bem no início da Doutor Betim, se eu não estiver enganado. Se ele quiser mandar aí o ouvinte, o afiliado, mandar aí mais uma mensagem para dizer se eu estou certo ou não, mas se eu não tiver equivocado, era ali quase no alto da Avenida Doutor Betim, quase na esquina já da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, ali onde ela nasce, ali na região da Avenida da Saudade, né? Que vem até depois em Valinhos, vira uma rodovia e passa bem na frente do Complexo de Comunicação da Bandeirantes em Campinas. Eu me lembro perfeitamente, ele organizava praticamente 100% das caravanas da Ponte, mas na época que as caravanas eram verdadeiramente caravanas. A Ponte, por exemplo, naquelas disputas de 10 anos, para voltar à divisão de elite no futebol paulista, de 60, disputando inclusive 60, a 69, quando subiu e foi campeã, ele praticamente organizava todas por esse interiorzão afora aí, inclusive aquelas que foram organizadas no ano de 69, quando o quadrangular final foi disputado no então Parque Antártica, né? Hoje a Allianz Arena, o Palestra Itália, lá na Água Branca em São Paulo, ali acho que nem é Água Branca mais, né? É uma região muito nobre ali da capital paulista, e disputaram Noroeste, disputaram a Ponte, a Francana e o Linense. E a Ponte subiu como campeã, só subia um também. Teve aquela briga judicial por causa do Adilson, teria sido usado indevidamente, a documentação não estava correta, o Adilson ponto esquerdo, o Adilson Preguinho. Aí o tribunal na CBF deu ganho de causa para a Ponte, e a Ponte subiu inclusive como campeã. E o Paraquedas nessa época aí coordenava, foi uma massa gigantesca de torcedores da Ponte. Veja só o tamanho que era a cidade em 1969 para São Paulo, mas essa é apenas uma. Ele organizava realmente grandes caravanas por todo o interior de São Paulo e do Brasil. E o ouvinte é o Clóvis, que mandou essa mensagem. Clóvis. E ele, tô com o WhatsApp dele aberto e ele está dizendo que realmente é isso. Mandou um abraço para você, e o pai dele tinha uma sapataria. Esse era o comércio ali no começo da Vila Marieta. Ali na Doutor Betim. Aliás, bem pertinho da onde residiu, onde foi, infelizmente, a última residência do Bico Fino, do Renato Silva. Renato morava bem ali pertinho, numa ruinha curtinha, atrás. Eu estava na dúvida entre sapataria e borracharia. Por isso que eu não falei. Mas era sapataria. Aliás, tem muito pouco sapateiro hoje, faz muita falta para todos nós, porque o sapato novo tá caríssimo. De vez em quando é bom pegar o galochão lá e dar um tapa nele e fica bonitão, viu, Batista? Aliás, muitas profissões, né, estão acabando, como é a profissão de sapateiro. Eu levei diversos sapatos para colocar a chamada meia sola, trocar o salto, né, que ia gastando, mas tá muito complicado, viu? No futuro eu não sei o que vai ser, porque a molecada, porque antes o que acontecia? Comigo aconteceu isso também, né? Então você começa ali a engraxar sapato e tal, a trabalhar de alguma maneira. Tô falando na minha geração. Comecei a trabalhar de 6 para 7 anos, quando eu comecei a trabalhar. E assim era com todas as profissões. O cara tinha que ter uma profissão. Era marceneiro, era mecânico. O menino, o moleque, entrava na oficina lavando peça. E aí depois, muito mais tempo depois, ele virava mecânico. Ia aprendendo e virava mecânico. E assim com todas as profissões. E assim como também, né, tinha, acho que é o Senac, que tinha lá, ensinava as profissões.
Hoje é muito complicado. Primeiro porque se colocar um menino para trabalhar, vira uma confusão imensa, o pai vai preso. Pai e a mãe vão presos. E aí o menino pode ir para a rua, pode consumir droga e etc. Mas trabalhar não pode. Trabalhar não pode porque tem a infância, tem a lei, etc. e tal. E aí não consegue repassar, o pai não consegue repassar para o filho a sua profissão. Então essas profissões, meu avô Alcides Pereira era marceneiro. Quantos marceneiros existem hoje? Então as profissões vão sendo extintas por falta de interesse. Porque hoje a meninada, a molecada está querendo o quê? Quer internet, né? Quer fazer uma dancinha, aparecer no YouTube aí para milhões e daqui a pouco está ganhando 100, 150 mil reais por mês. E é isso que está dando dinheiro. Então tem muito uma só. complicado, viu? Tem uma que não acaba nunca, viu, Batista? É antiga, hein? Que é a de coveiro. Pô, os caras não param de morrer nunca, pô. Oi, bebê. Ô, Batista, deixa eu contar uma história rapidinha, e é uma história muito legal, porque é uma história de bastidor. E quem me contou foi o próprio presidente da Ponte, o Eberlin, em uma das conversas que eu tive com ele, e foi bem antes de acontecer tudo isso que aconteceu com o Marcelo Fernandes. Ele me disse o seguinte, que quando o Marcelo Fernandes chegou na Ponte Preta, ele, Eberlin, disse para o Marcelo Fernandes: a Ponte Preta vai mudar a sua vida. E realmente mudou, Batista. Veja só, né? Pelo acesso, por esse título inédito, algo que ele falou para o Marcelo e algo que realmente aconteceu. E é claro que ele também, como presidente, entrou para a história da Ponte Preta, a gente pode dizer assim. A gente fala muito, né, a questão salarial, a questão de problemas, a questão de gestões passadas, mas ele, como presidente, conquistou 2 títulos com a Ponte. Ah, mas foram eles que derrubaram a Ponte. Mas se a Ponte não tivesse caído, a Ponte não teria conquistado esses 2 títulos, tanto da Série A2 quanto agora o seu primeiro título nacional. Então ele também, com o trabalho dele, entrou para a história da Ponte Preta e vai ficar marcado também como presidente na história da Ponte, né, Batista? É verdade, você tem toda a razão. Ele está na história da Ponte como o presidente que conseguiu o primeiro título nacional. Daqui a 200, 300 anos, quando alguém contar a história da conquista do primeiro título, obrigatoriamente vai ter que falar que o presidente era o Marco Eberlin. Aliás, o Marco Eberlin, ele está na história da Ponte por situações semelhantes. Ele conseguiu a permanência da Ponte na Série A numa situação financeira delicadíssima, 9 meses de salários atrasados. Abelão era o técnico da Ponte e ele conseguiu tocar a Ponte até o final da competição e a Ponte permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com todas as dificuldades e ficando esse tempo enorme sem pagar salário. E desta feita, naquela época, ele era diretor de futebol. Desta feita, como presidente da Ponte, ele consegue também, com todas as dificuldades, com 5 meses de salários atrasados, consegue o título primeiro da história, o título nacional. Então é curioso, porque são 2 situações semelhantes, onde ele conseguiu êxito em cima de uma situação que era um obstáculo quase intransponível. E desta feita conseguindo o primeiro título nacional da história da macaca. Ô Batista, aliás, você citou essa de 2003, quem quiser acompanhar a entrevista com o Abel Braga que eu fiz antes do último derby, o Abel cita justamente isso, né? O que foi aquela trajetória, e ele cita também a importância do Eberlin naquela época como diretor,
tá aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, é só acessar lá a entrevista com o técnico Abel Braga. Ótimo, excelente, entre lá para acompanhar. É que quando a situação é complicada, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que ficam choramingando pelos cantos, se sentindo vítimas. Ah, por que aconteceu isso comigo? Porque eu é que estou nessa situação. E tem aquelas que fazem daquele obstáculo uma alavanca para conseguir o êxito. E é isso que fez o Marco Eberlin. Ao invés de ficar chorando pelos cantos, ele arrumou um jeito. Primeiro, contratando o treinador, e o Marcelo Fernandes, o Bebê citou, né? O Marcelo Fernandes, quando ele assumiu o time do Guarani, na apresentação, ele disse: eu vou sair de Campinas com o acesso. Claro que ele estava se referindo ao Guarani, quando ele assumiu como treinador do Guarani. Olha o que a coisa realmente, cara, não dá para entender. O mundo não gira, ele capota, né? Aí o Marcelo Fernandes é demitido do Guarani. 17 dias depois é contratado pelo Marco Eberlin e ele não só subiu, como foi campeão. Ou seja, o que ele falou lá atrás, ele vaticinou que ele sairia de Campinas com acesso. Só que não foi com o Guarani, porque ele foi demitido. E sim com a Ponte, e mais do que acesso, ele saiu de Campinas com o título. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia. Eu começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu quero falar sobre a demissão do Fernando Seabra, que era técnico até ontem do Red Bull Bragantino. Depois dos 3-0 contra o Vasco, não tem como segurar. E se o Massa Bruta não tomar uma providência urgente, apesar de existir uma distância de 5 pontos para a zona do rebaixamento, vai ter problema. Porque o time no segundo turno caiu de bico em termos de pontuação e de desempenho. Então, eu acho que o Red Bull Bragantino, gosto muito do Seabra, acho que ele é um técnico estudioso, competente, mas às vezes acontece isso. O técnico é bom, mas o grupo para de responder. Portanto, troca acertada do Red Bull Bragantino. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu?
Eu também escolhi esse, Batista, até porque eu tô batendo nessa tecla já faz semanas, né? O Fernando Seabra precisa ser trocado. E eu acho que o Bragantino demorou demais para trocar o treinador, porque estava bem no início da competição, quando embalou aquela sequência de derrotas, já era para ter trocado, há mais de um mês já era para ter trocado. E agora está na parte de baixo da tabela, está mais lutando contra o rebaixamento do que buscando uma vaga para Sul-Americano ou Libertadores, demorou demais. O Roger Machado é o nome que mais se fala hoje no Red Bull Bragantino. Não sei se seria uma boa escolha, até porque o Roger Machado vem de insucessos no futebol brasileiro. Mas o Red Bull Bragantino é uma grande potência e precisa de um grande treinador, porque o time não é ruim. O time no início da competição mostrou que tem qualidade e pode brigar na parte de cima. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Vou no mesmo. Essa fruta aí estava maduríssima, né, Batista? Aliás, o santo do Fernando Seabra é muito forte. Porque dentro de um país, futebolisticamente falando, e em tudo, imediatista, que quer o resultado para ontem, é uma raridade o que aconteceu com ele. O Red Bull Bragantino vem perdendo muito, pela estrutura que tem, pelo CT que tem. Parece que depois que mudou lá o estádio, que o o estádio Nabi Abichedi está sendo reformado, todo ele retrofitado para virar uma belíssima arena, aí o Bragantino passou a jogar dentro do estádio municipal de Bragança Paulista, também foi feito lá uma bela reforma e tal. Nossa, parece que a coisa embicou, né? Então é muita derrota, mas perde fora, perde em casa, perde fora, perde em casa. Demorou demais. E eu tava me lembrando aqui de um cara que fez um baita de um sucesso no Red Bull Bragantino, né? Os caras vão apostar aí em Roger Machado, não tenho nada contra ele, absolutamente. Muito pelo contrário, um grande lateral esquerdo da história do Grêmio. Mas o Roger já trabalhou em São Paulo, por exemplo, no Palmeiras, né? Não virou nada. E ultimamente os trabalhos dele, em termos de resultados, eu não acompanho o dia a dia, nem tenho como fazer isso, mas têm sido altamente questionáveis os resultados. E eu estava lembrando de um nome, eu não vou dar sugestão para ninguém não, mas só lembrando, né, quem que já passou no Bragantino e fez sucesso e foi bem e marcou o nome na história do clube, mesmo antes da aquisição aí, dessa fusão com a Red Bull, na verdade é uma aquisição, né? O Bragantino manteve o nome ali, mas a empresa que é detentora do clube é a Red Bull Internacional. Eu lembrei aqui de um nome, não sei, também não quero dar sugestão para ninguém não, mas um cara que está preparadíssimo e que tem uma história de sucesso no clube é o Antônio Carlos Zago. São 19h23. Boa noite. Não é muito estranho a Magno, que já é dona do estádio, ser o primeiro interessado na SAF do Guarani. Furlan, um abraço para você. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? A Magno, ela arrematou o estádio Brinco de Ouro. Pagou 105,5 milhões. Esse montante foi para pagar dívidas trabalhistas. Foi assinado um acordo no Ministério do Trabalho, porque quem arrematou efetivamente o leilão, no leilão que teve do estádio, foi o Grupo Zafari, do Rio Grande do Sul, dono do Shopping Bourbon, ali do lado do estádio do Palmeiras, o Allianz. Muito bem. Acontece que o Grupo Zafari tomaria posse imediatamente do estádio Brinco de Ouro. O Guarani ficaria sem lugar para jogar. Aí entrou o Roberto Graziano, com uma carta junto à magistrada, alegando que o Guarani é um patrimônio da cidade. Não podia ser dessa maneira. E ofereceu uma outra solução. Ele pagaria, que o Grupo Zafari arrematou por 105 milhões. Ele arremataria por 105,5 milhões, 105 milhões e 500,
e daria 350 mil durante 10 anos para que o Guarani pudesse se recuperar. E o Guarani só deixaria o Estádio Brinco de Ouro quando ele, o Roberto Graziano, construísse um estádio para 12 mil lugares e também um CT. E aí a história do Guarani estaria preservada. A magistrada entendeu que essa proposta era melhor e deu ganho de causa para o Roberto Graziano. Então isso é uma coisa. A SAF é uma outra que não tem nada a ver com isso que aconteceu com ele sendo proprietário do Estádio Brinco de Ouro. É um outro negócio, não tem nenhuma ligação. Aí ele vai ser dono da SAF? Não se sabe. Existe uma empresa, Ernest Young, que vai analisar as propostas e indicar. Essa é a melhor. E a que for indicada é a que vai ficar com 90% da SAF do Guarani. E agora na lata. Responde na lata. Red Bull Bragantino acertou em demitir Fernando Seabra. Começa com você, CH. Batista, como eu disse no comentário anterior, eu acho que o Red Bull Bragantino acerta em demitir o Fernando Seabra. E para você, Tigrão, acertou em demitir o Seabra? Acertou em demitir e errou em ter demorado tanto para demitir. E você, Bebê, a sua reflexão? Concordo com o Tigrão. Demorou demais, mas acertou agora. Vamos lá, Bebê. Quem tem mais risco de terminar o ano sem um grande título? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo perdeu nessa rodada e o Palmeiras empatou. Então o Palmeiras pulou um pontinho na frente, né? 62 do Palmeiras, 61 tem o Flamengo. Mas sobre a pergunta... Apesar do Flamengo ter um bom time e ter condições de passar na Libertadores, eu acho que quem tem mais chance de ficar sem um título é o Flamengo do que o Palmeiras. E você, Tigrão? Flamengo. E você, CH? Batista, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque os dois times dependem muito de quem for para a final. Se o Flamengo e o Palmeiras forem à final da Libertadores, eles vão brigar cabeça a cabeça até o final. Se um dos dois ou os dois forem eliminados, aí entra a história da cobrança e da pressão. Só assim a gente vai saber quem vai ficar na frente. Mas eu acho que a maior chance de não ganhar nada nessa temporada é do Flamengo. Eu sigo com você, Tigrão. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador da Série C do Campeonato Brasileiro? Batista, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Essa pergunta, quem foi o melhor jogador da Série C, para mim, Diogo Silva, goleiro da Ponte. O CH deu uma travessada aí, ô Tigrão, mas, por favor, a sua resposta. Ele sempre faz isso. Ele sempre faz. Você me chamou, ele entrou e me atropelou. Eu ainda pego ele de porrada lá na Ponte São João, lá em Jundiaí. Elvis. E você, Breno Beretta? Olha, só no time da Ponte tem 3 aí pra gente poder votar, né? Elvis, Toró e também o Diogo Silva. Mas eu acho que por tudo que aconteceu dentro e fora de campo, dentro é muito importante, mas fora também, pela liderança, o Elvis. E essa o Pedro Piscinato vai responder também. Na sua opinião, Pedrão, quem foi o melhor jogador da Série C 2025? Para mim foi o Elvis, camisa 10 da Macaca, que foi coroado fazendo o gol de pênalti, o segundo gol da Macaca na grande final. Para mim, Elvis foi o grande craque desta Série C, Batista. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Agora é você, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Pedrão. Um abraço pra você. Até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço pra você e até amanhã. Ô, Breno, na sua despedida, não vai ter aquela festa da CBF para fazer a premiação da Série C ou na Série C não tem festa? Na verdade, tem uma festa que engloba Série A, Série B, Série C e Série D. E daí os representantes da Ponte vão todos nessa festa. Abraço, bebê. Até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Oi, Batista. Aqui é o Emerson, Ponte Pretano de Valinhos. Tudo bem? Ô, Batista, você está de parabéns aí pela sua dedicatória ao título da Ponte Preta aí. As palavras mais lindas que você poderia conseguir para nós. Parabéns mesmo. E até agora eu me emociono, Batista, de escutar você, aquelas palavras, aquela emoção, né? E homenageando os nossos torcedores da Pacaca. Na hora meu sentimento, né, do nosso pai, do meu pai, de amigos que a gente perdeu na Covid, em especial o Edival Presato, foi presidente da Liga Campineira de Futebol, candidato a vereador, né, e um ponte pretano nato, conselheiro da Ponte, e fazia parte dessa presidente da Liga Campineira de Futebol, antes dessa nova diretoria aí, Edival Presato. E obrigado, Batista, pelas palavras, por tudo. Tá de parabéns, viu? E agora você faz a gente se emocionar. Muito obrigado, Deus te abençoe e te ilumine. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço as suas palavras. E o ouvinte, agora há pouco, não deu tempo de colocar a mensagem, mas ele disse que sábado, 13h, no Moisés Lucarelli, vai ter a carreata do título. Tem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira.